Fala pessoal, tô passando aqui para falar de coisa séria. Vocês já sabem que a situação no Rio Grande do Sul tá bem complicada, né? Pessoas perderam suas casas, suas vidas, infelizmente perderam entes queridos e estão precisando de toda a ajuda possível para poder reerguerem suas vidas e tudo mais. Se você puder, ajude de alguma forma, seja com doação em dinheiro, seja com alimentos, água. Estão precisando muito de água lá. Roupas, material de limpeza, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu vou deixar o link da vaquinha oficial do Instituto Vaquinha na descrição aqui do episódio e também nas postagens das redes sociais. E se você quiser enviar algum donativo, os Correios de todo o Brasil agora também estão aceitando. Então, se for da sua preferência, vai na agência mais próxima da sua casa, faz a sua doação também, porque é muito importante. Ajude o povo do Rio Grande do Sul nesse momento difícil. Die, monster! Holy shit! You don't belong in this world! Fala meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente que Joga Solo. Dessa vez eu tô aqui, Léo, sozinho, para falar um pouquinho sobre a franquia Pokémon que eu gosto muito. Ao contrário dos outros episódios do Mentes que Joga, que normalmente a gente fala um pouco sobre a história do jogo, etc., eu simplesmente só vou fazer um ranking dos meus 3 top Pokémon favoritos de cada uma das gerações. Eu vou tentar dar uma explicadinha no porquê, mas assim, dar uma pincelada muito rápida, só para falar um pouquinho sobre os meus favoritos. Mas antes de começarmos, por favor, aquela palavrinha de sempre que o André vai botar aqui em algum canto. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Bom, gente, a lista ela é bem simples. Eu vou citar a geração, citar os meus 3 favoritos, talvez alguma menção honrosa ou não, mas é mais ou menos isso. Só algumas regras antes de prosseguir, né? Eu não vou falar sobre nenhum inicial. Eu não acho legal adicionar os iniciais nesse negócio. Eu acho que assim, os iniciais eles estão lá, todo mundo gosta muito deles, etc. Enfim, eu decidi não adicionar os iniciais, nenhum lendário, nenhum mítico, porque lendários e míticos são lendários e míticos e assim, foda-se, eu achei que fica melhor fora da lista, porque eles são, a maioria, todos muito legais. Então assim, ficar colocando esses eu não acho que seria interessante para uma lista assim. Outra coisa, também não quero colocar nenhuma Ultra Beast, porque Ultra Beast, de acordo com o lore de Pokémon, não são Pokémon, são simplesmente Ultra Beast e é diferente. O que me leva a também não adicionar nenhum Pokémon Paradox, que são dessa última geração, né? Os Pokémon futuros, do passado, etc. Eu acho melhor deixar isso de fora. Eu também não vou falar sobre nenhuma gimmick, que são aquelas transformaçõezinhas, etc, tipo Mega Evolução, Gigantamax, nada disso, nenhuma forma dessa está inclusa aqui. E eu não vou falar também sobre variantes regionais, até porque tem algumas que eu sou muito fã, inclusive vou mencionar, mas assim, eu ficaria sem saber em qual geração eu colocaria. Por exemplo, o Muk de Alola, que é um dos meus Pokémon favoritos, tipo, da vida, eu colocaria ele na Gen 1, porque é o Muk, ou eu colocaria ele na Gen 7, porque ele é de Alola. Então, eu achei melhor deixar fora para não confundir a minha cabecinha. E com isso vamos à lista. Bom, então vamos começar pela Gen 1, que é Red, Blue e Yellow, que são aquelas 3 primeiros Pokémon lá do Game Boy. É a região de Kanto,
Cara, a Gen 1 é complicado, é muito difícil a gente escolher, porque assim, a galera que cresceu com Pokémon tem a Gen 1 inteira no coração, né? Todos os Pokémon da Gen 1 a gente vê nos jogos modernos e fala assim, caralho, Gen 1. Porque assim, porra, são todos muito legais, né? Tem várias menções honrosas que eu gostaria de falar aqui, como Pokémons que eu gosto muito, tipo Rapidash, Scyther, Kabutops, Gengar. São todos Pokémon muito legais que eu gosto muito. Eu gosto muito do Eevee, eu gosto muito das Evolutions. Inclusive, meu Pokémon favorito da vida é uma Evolution, né? Mais pra frente, que eu vou falar mais pra frente dele. Mas assim, são muito legais, né? E pô, a gente cresceu com ele. Mais uma vez, eu não tô adicionando nenhum Pokémon mítico nem lendário, então assim, não posso colocar Mewtwo aqui, que também é fodaraço. Não posso colocar o Articuno, que das 3 aves é minha favorita. Inclusive, as variantes regionais de Galar desses pássaros também são todas muito maneiras. Mas estamos aqui só falando do top 3 de cada região. E pra mim ficou assim, em terceiro lugar a Starmie, aquela estrelinha do mar fofíssima, com aquela joinha no meio. Eu gosto muito dela. Eu acho ela muito divertida. Não sei porquê. Eu sempre gostei da Starmie. Ela não é particularmente forte, né, pro competitivo e tudo mais, mas é um Pokémon bonito pra caralho e pra mim isso importa pra cacete. Eu sempre gostei muito da Starmie. Starmie sempre esteve no meu time, sempre disponível no jogo. E esse é meu terceiro lugar. Meu segundo lugar está ele, o mestre das colheres, o dobrador de colher Alakazam. Né, assim, quem gosta da G1 e não gosta do Alakazam é até maluco, cara. Porra, o Alakazam é muito maneiro. O design dele é irado e pra gente que cresceu assistindo o anime, você vê aquela parada do Alakazam, né? Tipo assim, ele, no anime já hyparam pra caralho com a Sabrina, o Abra e o Kadabra, e você viu o Alakazam e fala, caralho, o maluco Alakazam que foda, é muito maneiro. Então assim, porra, pra mim é surreal, sem igual. E em primeiro lugar está ele, o rei Nidoking. Nossa, o Nidoking, porra, ele era muito maneiro. Ainda é. Sempre gostei muito do Nidoking. Infelizmente, hoje em dia ele não é muito forte, né? Cenário competitivo, etc. Até mesmo pra se ter num time, assim, que os últimos jogos estão sendo, assim, a última expansão, por exemplo, do Scarlet and Violet saiu agora há pouco, em dezembro, e assim, tem algumas batalhas um pouco mais difíceis. Não daria pra usar o Nidoking nesse tipo de circunstância, porque ele não é um Pokémon tão forte assim, mas ele, porra, é muito maneiro. O design dele é legal, aquela cor do rosto, aquela cara de B10 do cacete que ele tem. E assim, Nidoking, eu sempre fiz questão de ter nos meus jogos, porque vamos ser bem sinceros, Pokémon nunca foi uma franquia muito desafiadora. Começou a ser um pouquinho mais desafiadora, sei lá, eles tentaram fazer alguma coisa em pós-game no BDSP e agora no Scarlet and Violet, mas assim, nunca foi uma parada muito desafiadora, então dá pra se ter. E com isso encerramos a Gen 1. Por favor, digam-me as suas opiniões, o que vocês acham, vocês concordam, discordam? Vocês têm toda a opinião, vocês têm todo o direito de ter uma opinião diferente da minha e de estarem completamente errados. Vamos para a Gen 2, que é de Gold, Silver e Sapphire, que é a região de Johto. Aqui também tem alguns Pokémon muito maneiros, tipo Heracross. Pô, Heracross é aquele besourão tancoso do cacete, e ele é muito forte. Gosto muito do Slowking, eu acho a ideia do Unknown muito maneira também, pô, né? Cada um representando uma maneira. Eles criaram um alfabeto inteiro usando a porra do Pokémon, que isso é divertido pra cacete. Houndoom também é muito, muito legal. São Pokémon que eu gostaria que tivessem chegado na lista, mas infelizmente não chegaram no top 3. Mas assim, é uma geração boa. Tem uns Pokémon muito legal, né? E foi o que trouxe a coisa nova. Então, Gold, Silver, na época que lançou, todo mundo, caralho, porra, que maneiro. Então, eu falei Safira, mas eu falei errado. Eu vou fazer uma leve correção aqui. Na verdade, Gold, Silver e Cristal. E quando lançou a versão Cristal, foi a primeira versão que você pôde escolher se o seu personagem ia ser menino ou menina. Então, assim, pô, todo mundo achou isso muito maneiro. Mas estamos aqui para falar dos monstrinhos e não do protagonista. E em terceiro lugar, Crobat. Ele é fantástico, é sensacional e o filho da puta é forte. Então assim, não tem como você falar que não, porque assim, ele é muito maneiro, né? Ele tem um design maneiro, principalmente quando ele é animado com as asas batendo em sincronia e tudo mais, né? Porque bate primeiro de cima, depois as de baixo. Então assim, é muito maneiro e ele é forte, né? Inclusive, eu usei bastante ele quando tava zerando BDSP, que tinha um nível de dificuldadezinha mais chato do que os outros e tal. Tudo bem que esse jogo deu 1000 de graça pra todo mundo, então assim, dá pra você passear pelo jogo
fogo, né? Mas Crobat também é muito forte, é muito legal, tem um design muito maneiro. E esse tal, ele ocupa o meu terceiro lugar da Gen 2. Em segundo lugar, temos Scizor, aquele insetão metálico vermelho, bonito pra cacete, forte, rápido pra caralho. Ele é muito bom, muito maneiro. O problema, né, assim, se você for parar pra pensar numa questão de composição de time, ele toma X4 dano de fogo. Mas isso daí, assim, a gente deixa de lado, porque ele tá maneiro pra caramba, principalmente nas últimas versões, que eles refizeram o material pra metálico. Então, assim, ele fica realmente metálico, com a superfície dele refletindo o que tá em volta. Pô, é muito irado, muito maneiro. Scizor é fodão. Eu confesso que eu fiquei muito em dúvida entre Scizor e Heracross, porque os dois são muito maneiros, mas Scizor ganha, ele tem um espacinho no meu coração. Em primeiro lugar da Gen 2 está o meu Pokémon favorito da vida, não é só da Gen 2, é o meu Pokémon favorito overall, que é o Umbreon. A evolução noturna do Eevee foi a primeira geração que trouxe as evoluções do Eevee que são feitas por amizade, não pedrinha de evolução, né? E o Umbreon, ele é meu Pokémon favorito da vida. Eu acho ele é forte, ele é bonitinho, o shine dele é muito irado, com aquele tom de azul no lugar onde é amarelinho e tudo mais. Eu faço questão de ter um Umbreon shine todas as gerações que eu jogo, assim. Às vezes eu fico grindando muito tempo só pra ter o Umbreon shine, porque ele é muito, muito legal. E esse daí foi a nossa Gen 2. Vamos partir para a Gen 3. Que na Gen 3 é a geração de Rubi, Safira e Esmeralda. É a geração de Hoenn. Essa geração é uma que eu considero particularmente fraca. Eu não lembro de muitos Pokémon que eu achava, que eu gostava, que eu achava maneiro e tudo mais. Tem seus Pokémon legais, etc. Mas assim, foi uma geração que no geral para mim foi bem fraquinha, né? Assim, menções honrosas que eu tenho é o Mawile, que eu acho muito fofinho, né? Que mais pra frente ele ganhou também o tipo Fairy, que transformou ele forte pra caralho. Metagross, que é um absurdo de forte essa porra. Além de ser muito maneiro, ele shine também, porra, iradíssimo. Mas assim, não tem muito mais além disso, né? Temos o nosso top 3, que aqui pra mim, em terceiro lugar, está Ludicolo, que eu acho esse Pokémon muito divertido, né? Ele é um cactus mexicano com aquele sombreiro, que o filho da puta é grama e água, ele é forte pra um cacete, e ele tá sempre lá dançando na dele e tal, assim. Times competitivos eu gosto de ter um, porque ele é bem forte, ele é bem divertido. E é isso, meu terceiro lugar é o Ludicolo, gosto bastante dele. Segundo lugar, Absol. Absol é um Pokémon iradíssimo, eu não sei o que tem nele, sei lá. Ele me passa uma vibe meio, sei lá, tipo, que ele foi tirado do livro do Apocalipse bíblico, tá ligado? Ele tem uma vibe muito maneira. Ele, infelizmente, é monotype, né? Então, assim, não dá pra ser usado com muita frequência, mas ele é um Pokémon bem forte, ele é um Pokémon que tem um design bem irado, e eu gosto muito do Absol. Em primeiro lugar está a coisa mais linda e majestica do mundo, que é o Milotic. E se você não gosta do Milotic, você simplesmente está errado. Eu vou ser um pouquinho, vamos dizer, polêmico em dizer que eu acho que a versão Shiny dele é feia. Pronto, falei, aquele amarelo ficou horrível. Porém, o Milotic, ele é bonito pra caramba, um Pokémon chato de se conseguir, porque Fibas é uma merda de capturar. E sempre tem um BOzinho safado pra capturar a porra do Fibas. Aí você tem que, no início, tinha que farmar amizade com ele, pra depois trocar com a Prism Scale, depois é só trocar com a Prism Scale. Enfim, é um BO do cacete pra evoluir ele. Infelizmente, ele é monotype também, ele é só um Pokémon água, porém, ele é tancoso pra caramba, ele é uma parede pra aguentar porrada, e até mesmo ataque super efetivo, você precisa de 3, 4 no mesmo nível de Pokémon bridado pra poder abater o rapaz. E esses daí são os meus top 3 da geração 3. Chegando aqui na geração 4, que é a geração Diamante e Pérola, né, da região de Sinnoh, tem alguns Pokémon muito legais aqui, né? Não é uma geração que é fraca como a anterior, na minha humilde opinião, mais uma vez, né? Eu gosto muito de mencionar alguns Pokémon que... Essa geração, na verdade, ela tem estado muito em destaque, no geral, né? Porque, assim, saiu, né? Estamos, assim, há 1 ano e 2 meses atrás, da época da gravação desse episódio aqui, foi lançado o BDSP, que é o remake de Diamante
Ruby e Pérola. E aí logo depois saiu o Legend Arceus, que se passa em Hisui, que nada mais é do que a região de Sinnoh no passado, né? E muitos desses Pokémon de Sinnoh estavam presentes também no Scarlet and Violet, então assim, eu errei as datas, né? Na verdade tem um pouquinho mais tempo, mas esses Pokémon daqui eles estão bastante em evidência. São Pokémon fortes e assim, eu gosto de mencionar sempre o Rampardos porque ele é baseado no meu dinossauro favorito. Quando a gente teve aquele episódio de dinossauro aqui do Mente, vocês devem lembrar disso, né? Eu gosto de mencionar o Weavile porque o Weavile, ele é um dos Pokémon mais rápidos que tem. Ele é Dark Ice, ele tem um type muito bom, ele é muito forte. É assim, ele é um Glass Cannon, mas ele é muito forte, ele é muito legal. Eu gosto sempre de ter. Não gosto do shine dele. Acho que é um esquema de cor meio esquisito, rosa com amarelo, mas fica legal. Eu gosto de mencionar também o Spiritomb, que tem o shine mais bonito do jogo, minha opinião. Luxray, que também fica B10 pra caralho, ele amarelão, shine e tudo mais, mas ele tem o problema de ser monotype, né? O Spiritomb ele também é muito forte, ele só apanha de Fairy, então até o lançamento da geração 6, o Spiritomb não tinha fraqueza, ele não tomava X2 de nada. Ele começou a tomar X2 a partir da geração 6 que ele começou a tomar X2 de Fairy, então ele é muito forte também, mas quase fez o top 3, mas não chegou lá. Aqui em terceiro lugar eu coloco Electivire, a evolução do Electabuzz, que assim, esse é uma das exceções de monotyping que é forte pra um cacete, porque assim, ele é puro elétrico, mas assim, você fazendo uma build dele decente, você consegue dar super efetivo em 13 dos 16 tipos, alguma coisa assim, né? E ele é muito forte, ele é muito agressivo, ele tem um poder defensivo mais ou menos legal, mas mesmo assim, não é tão defensivo assim, mas de poder ofensivo ele é amassa, ele é muito maneiro, fora que o design dele é mó divertido, ele parece, tipo, sei lá, um lutador de MMA com um prato na cabeça, então, porra, sei lá, é divertido, gosto dele. Em segundo lugar está Togekiss, que é um Pokémon muito forte também, né, a última evolução do Togepi, sei lá, ele é bonitinho e ele é forte. Durante o meu gameplay inteiro de Legend Arceus, eu joguei 2 vezes, eu tive Togekiss nas 2 e ele era o Pokémon mais forte do meu time nas 2, ele tem uma versatilidade muito grande, ele é muito forte, ele tem um design bonito. Em primeiro lugar, ok, eu vou ser um pouquinho contraditório, né, porque eu tenho falado muito de typing forte, etc, e defensivo, e agora eu vou jogar um Magnezone que toma X4 de ground, mas assim, Magnezone é muito divertido, puta que pariu. Enfim, eu acho ele muito maneiro, não tem muito mais o que falar, eu gosto puramente pelo design, que eu acho o design dele muito maneiro, e esse é o meu top 3 da geração 4, partiu geração 5, vambora que ainda tem mais 4. Então chegamos na geração 5, que é a geração de Black and White 1 e 2, é a região de Unova. Eu gosto muito dessa geração. Essa geração tem muita coisa muito maneira. Que, assim, é divertido de mencionar. Por exemplo, eles têm um Pokémon chamado Watchog. E, porra, ele parece um suricado trincado no ácido, maluco. Cara, eu olho pra aquilo e começo a rir. Não tem como. E, assim, é muito legalzinho, pô. Tem Confagrigus, que é meio que um caixão de múmia, né, que é daquela tumba, muito irado. Eu acho que tem um design maneiro, uma ideia maneira por trás do Pokémon. Eu gosto muito do Haxorus, né, que é aquele puro dragão. Inclusive eu usei ele em Sword and Shield, ele é bem forte, porra, muito maneiro, gosto bastante dele. É uma geração que, assim, tem muito Pokémon muito maneiro, foi muito difícil escolher aqui. Eu gosto muito, por exemplo, do Gigalith, que é aquele amontoado de pedra que tem uns detalhezinhos vermelhos, ele shine e fica com um negocinho azul, porra, é muito maneiro também. Eu gosto bastante do Scoripede, que é aquele lagartão rosa, aquele Bug Poison, que é forte pra um cacete, mas no meu top 3 eu vou ter que, em terceiro lugar, chamar a Galvantula, que é aquela aranhazinha elétrica, que eu acho ela muito maneira. Pra ser bem sincero, assim, eu sou fã de aranhas na vida real, então assim, eu gosto muito dos Pokémon baseados em aranha. Vocês vão ver que na geração 7 eu provavelmente vou falar do Araquanid também, porque, porra, muito, muito maneiro, mas assim, Galvantula é muito maneiro. Gosto muito daquele Pokémon, aquele amarelo dele, e a pré-evolução de Joltik é tão bonitinho, muito fofinho. Em segundo lugar tá o Chandelure, que é aquele candelabro fantasma e fogo. Eu gosto muito desse typing, Ghost, Fire, eu acho que é um type muito legal, muito bom, sem contar que o Chandelure pode ter como ability o Body Flame, ou Flame Body, não lembro qual é a ordem certinha, mas assim, eu uso ele pra poder chocar todos os ovinhos lá no jogo, e ele tem um design muito maneiro, ele é muito bonito.
Em primeiro lugar, assim, eu acho que já é esperado, que é o de muita gente também dessa geração, que é o Zoroark. Todo mundo olha e fala assim, cara, ele tem um design tão foda que ele parece que é lendário, mas ele não é. Mas assim, eu gosto muito do Zoroark, eu acho ele muito foda, muito maneiro. Se não fosse um pé no saco de capturar ele por causa daquela porra, daquela habilidade dele, né, de impostor, seria melhor ainda, mas assim, muito foda. Gosto bastante dele. Versão Hisuian dele também é legal mencionar, tem um design maneiro, mas assim, falando em questão de shine, o Zorua é mais bonito do que o Zoroark, né? Aquele azul fica mais bonito do que o roxo, minha humilde opinião, e esse é o meu top 3 para Gen 5, Galvantula, Chandelure e Zoroark. Chegando na geração 6, XY, que é a geração de Kalos, que é a primeira geração que veio já para o 3DS. Essa é uma geração que, assim, é legal, tem os seus probleminhas, né? Que foi aonde o jogo começou a ficar muito mais fácil do que ele normalmente era, mas foi uma geração que eles arriscaram muito mais. Tipo, é o primeiro jogo em que você tem um Pokémon com 18 variantes diferentes, que se eu não me engano são 18, que é o Vivillon, né? Tirando o Unknown, mas o Unknown, tipo, a pegada era diferente. O Vivillon, ele só é diferente de acordo com a região do mundo que você tá. Então, assim, foi uma ideia bem legal, né, que eles tentaram trazer essa inovação. Teve aquela geração que a Zona Safari era baseada nos amigos que você tinha no 3DS. Foi uma geração que eles tentaram botar muito essa integração do multiplayer, né? Então, assim, é uma geração bem legal, né? Tem alguns Pokémon que eu gosto de fazer uma menção honrosa, que tipo Talonflame, que foi por muito tempo um dos meus pássaros da geração favorito, né? Porque cada geração tem aquele seu Pokémonzinho inseto inicial, tem um Pokémon pássaro inicial, etc. E o Talonflame é um dos meus favoritos, assim, da vida. De todos. Vale lembrar que tem outros também, de gerações mais futuras, que eu vou mencionar. Mas gosto muito do Talonflame, eu acho muito irado no Ivern. É muito maneiro também, aquele morcegão dragão lá, porra, é foda demais. Mas eles não chegaram ao meu top 3, porque em terceiro lugar está Tyrantrum, que foi, se eu não me engano, o primeiro Pokémon fóssil a chegar no meu top 3. Ele é um T-Rex, ele é forte pra um cacete, o shine dele azul é bonitaço, tá sempre que possível no meu time. Eu acho o Tyrantrum um Pokémon muito maneiro, muito divertido de se ter. O design dele é foda demais. E sim, vamos ser bem sinceros, né, que depois de um tempo os designs começaram a ficar cada vez mais esquisitos. Fica difícil ter designs legais. Então, assim, quando a gente vê um Pokémon bem desenhado, tipo o Tyrantrum, a gente fica, porra, isso é foda, maneiro. Vale lembrar também que a geração 6, que é a geração de Kalos, foi a geração que introduziu as Mega Evoluções. Que, assim, algumas têm um design muito maneiro, outras você fica olhando, cara, por que isso existe? Mas eu não vou mencionar Mega Evoluções, como eu disse lá no início. Vamos partir para o segundo colocado, que está mais uma Evolution. A última que foi lançada, tá na hora de outra e Game Freak, que é o Sylveon, que ele é um Pokémon puro fada, mas ele é muito forte, né? Assim, Pokémon fada tendem a ser fortes, e o Sylveon, ele é um Pokémon muito bom, dá pra você construir ele legal e tal, ele tem um design muito bonitinho. É meio perturbador pensar que aquele laço que fica na cabeça dele, na verdade, faz parte do corpo dele, então aquilo é carne, não é simplesmente algo pra enfeitar, mas tá aí o Sylveon, e ele tem um shine muito bonito, que é aquele azul bebê, assim, fofíssimo. Em primeiro lugar, pô, gente, pelo amor de Deus, né? Primeiro lugar, Gen 6. Se você não escolheu a Aegislash que nem eu, você tá maluco. Porra, escudão, espada, fantasma, metal, porra, muito maneiro. Não tem como ser diferente. O Aegislash é meu favorito, assim, de longe. Eu gosto muito dele. Tento construir ele. Ele é um Pokémon muito tático. Você tem que saber a hora que você vai usar um ataque mais defensivo pra ele se proteger, um ataque mais ofensivo pra ele atacar. E fora que o shine dele, assim, vamos falar sério, né? Qualquer Pokémon que tenha shine preto é foda. Mas o Aegislash, ele fica com os detalhes em vermelho e dourado, que puta que pariu, cara. Que design lindo, vai tomar no cu. Enfim, terminamos a geração 6, né, que pra mim foi a última geração, assim, mais legal do jogo, vamos dizer assim. As outras são muito boas também, mas, assim, eu não senti evolução, pra ser bem sincero, né? A geração 6, ela me prendeu muito mais que a geração 7, por exemplo. Mas talvez tenha sido só porque eu não gostei muito de Sun e Moon. E geração 8 e geração 9, assim, eu tenho problemas com as gimmicks desses jogos e tal, né? Mas a geração 9 tem uma outra gama enorme de problemas, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, vamos encerrar a geração 6 por aqui.
começar com a geração 7. Bom, geração 7 é a geração de Sun e Moon, Ultra Sun e Ultramon, que é aonde veio a região de Alola, que é um arquipélago, vamos dizer assim, né? Uma junção de várias ilhas. Eu já mencionei antes que Muck Alola é um dos meus Pokémon favoritos da vida, eu gosto muito dele, acho muito maneiro, né? Mas assim, eu não iria adicionar nas minhas listas, no meu top 3, nenhuma variante, né, de regional, que por acaso a geração 7 é onde começam as variantes regionais. Vale mencionar também que assim, as variantes regionais de Alola são muito maneiras. Com algumas exceções, né? Tipo aquele Persian com cachumba que ninguém entendeu até hoje, né? Aquele Raticate também com cachumba, que tipo assim, não, o Persian é cabeçudo, o Raticate é com cachumba. Porque assim, não fez muito sentido esses dois pra mim, não. Mas você vê, assim, o Ninetales, porra, muito bonito, muito forte, né? Tem o Sandslash, que assim, que é gelo e metal, assim, apesar de tomar X4 pra fogo, também é animal de forte. É muito defensivo, ainda mais se você botar pra nevar no jogo, que, enfim, mas não estamos aqui pra falar sobre isso. Porra, Marowak Alola, nossa, muito maneiro. Então assim, mas tem outros Pokémon legais aqui, tipo Salazzle, eu gosto muito do Salazzle, né, assim, fico puto porque, é só o Female que pode evoluir, né, meu primeiro, segundo e terceiro Shine dessa merda eram Male, né, da pré-evolução, então assim, não evoluía, mas eu gosto maneiro também muito o Vikavolt, ele é bem legal, bem divertido, mas enfim, né, é uma região que apesar de ter muitos Pokémon com design legais, o gameplay não prendeu, eu achei que o jogo começou a ser muito friendly, porque assim, quem lembra da primeira geração e compara com a geração 7 vai falar assim, porra, é muito mais fácil. Eu achei que foi um jogo meio preguiçoso, pra ser bem sincero, né? Eles tentaram facilitar certas coisas pro jogador e acabou sendo um jogo preguiçoso. Então assim, Ultra Sun e Ultramon ainda corrigiu alguns dos problemas que Sun e Moon tinha, mas mesmo assim, nossa senhora, aquele gimmick pra capturar os lendários Ultra Bicho lá no final, nossa senhora, é muito chatinho. E assim, vamos ao top 3 dessa geração. Em terceiro lugar está a Araquanid, como eu falei, eu já sabia que eu ia mencionar. Eu gosto muito desses Pokémon que são baseados em aranha, assim, que são um pouquinho mais diferentes. Eu não mencionei Ariados, né, na geração 2, mas eu não sei, tem alguma coisa diferente. Eu acho que o Ariados é muito comum, né, o Araquanid todo diferente, parece que tá usando aquela com um capacete, assim, estranho. O Galvantula só é bonitinho, então, enfim. Mas o Araquanid tá aí como o meu terceiro lugar, eu gosto muito dele, eu acho ele muito, muito maneiro. Em segundo lugar, acho que é o primeiro pseudo lendário dessa lista, que é o Kommo-o, que é a última evolução daquele dragão lutador que é muito maneiro. Ele tem aquele detalhe dele ser um dragão meio assim, que fica em pé em duas patas, aquelas escamas todas e tudo mais. Não gosto muito do esquema de cor de dourado e rosa dele shiny, mas ele na cor normal, pô, ele é muito maneiro. E ele é forte pra cacete, né? Não é à toa que você só captura ele na última ilha, mas também, né, pseudo-lendários normalmente costumam ser fortes, apesar de ele não ser o mais forte de todos. Em primeiro lugar, o meu favorito da geração 7 é Dhelmise. Dhelmise, pra quem não lembra, é aquela âncora que é fantasma e planta, se eu não me engano, é fantasma e água, um dos dois. Ele é forte, ele tem um design muito irado. E eu acho que assim, é um dos poucos que tem um design que representa muito a região, né? Isso é uma coisa que eu senti falta em outras regiões, em outros Pokémon, né? Tipo assim, o Ultra Sun e Ultra Moon, eu acho que as variantes regionais, elas representam mais a região do que os próprios Pokémon nativos da região. Você vê, por exemplo, até dos iniciais, eu falei que eu não ia mencionar, mas assim, dos iniciais que você tem a Primarina, que, assim, o que ela tem a ver com Havaí, sabe? Apesar de ser dos Pokémon forte pra cacete, mas enfim. Dhelmise, ele representa bastante essa região pra mim, eu acho que ele tem um visual muito foda, ele é muito maneiro. Gosto bastante. E tá aí a minha lista da Gen 7. Vamos para a Gen 8, Sword and Shield, a região de Galar. Aqui a gente começa a ter uns probleminha, né? Porque assim, fizeram uma tentativa de open world, que era a Wild Area, né? A região selvagem, etc., que tinha lá no jogo. É um jogo que ele tem muita coisa inovadora, ele ainda tem aquele on-rails, né? Na maior parte do jogo, mas ele tem suas regiões livres, principalmente os dois DLCs, né? Os dois DLCs, eles são mundo aberto. Foi a primeira tentativa de mundo aberto do jogo do Pokémon, mas eles baniram completamente a existência de Mega Evolução. Eu falei, quer saber?
foda-se, não vai ter não. Não precisa mais não. E eles acharam que seria muito interessante colocar uma gimmick onde o Pokémon fica gigante por 3 turnos. É válido lembrar, né, que assim, que os caras que aprovaram esta merda, desta gimmick de ficar gigante, são os mesmos caras que falaram que eles ficam olhando para sugestões de fãs e rindo. E eles aprovaram esta bosta. Então assim, foi a primeira região que veio o conceito de raid, né, que você bota até 4 pessoas pra lutar contra um, no caso era um Pokémon gigante, tudo mais. Que assim, é um esquema legal, eu acho que é um esquema maneiro, tudo mais, mas é uma geração bem problematiquinha, minha opinião. Tem uns designs maneiros, né, ele ao mesmo tempo, ele para certas coisas, ele tem gráficos muito bons, para certas coisas, tipo, parece que é copia e cola de asset. Então assim, é um jogo que em situações parece muito legal, em situações parece muito preguiçoso. Essa região, assim, mais uma vez eu falei que eu não ia mencionar no top 3 na lista variantes regionais, mas eu estaria maluco se eu não falasse de Ponyta, Rapidash, Galar, porque eles são maneiros pra caramba. E, mais uma vez, dos Pokémon que mais representa a região visualmente é uma variante regional que é o Weezing Galarian, que, assim, tem um design muito maneiro. Eu gosto muito do Flapple, que é o dragão planta, que é uma maçãzinha que pode evoluir para 2 diferentes. O Flapple é o que fica voando, que é como se fosse a maçã aberta. Eu acho ele bem engraçadinho, bem divertidinho, né? Mas vamos ao top 3. Em terceiro lugar tá outro Pokémon que representa visualmente bastante a geração e é um dos pássaros da região que eu acho muito irados, é o Corviknight. Ele é muito forte, ele é muito maneiro, ele tem um design bonito, tudo certo, tudo completo, tudo maneiro nele. Em segundo lugar, se eu não me engano, é o primeiro, assim, bug da geração, né, que é o Orbeetle, que assim, a gente sempre tem aquele primeiro bug da geração, né, o primeiro Pokémon inseto da geração, e pra mim o Orbeetle, ele é fantástico, eu sempre usei ele em todos os times que eu pude ter ele. Eu joguei bastante geração 8, então assim, todo time que eu podia montar eu botava o Orbeetle, ele é muito forte, né, ele é psíquico e bug. Fora que ele tem a temática de extraterrestre e tudo mais, então assim, porra, é maneiro, eu gosto pra caralho. Em primeiro lugar tá aquele Dark Fairy, que é forte pra um cacete, é muito maneiro, que é o Grimmsnarl. Inclusive o Grimmsnarl, ele tem um shine branco, né, ele é reverso, ele é preto com um shine branco. Normalmente acontece o contrário, então assim, muito maneiro, gosto bastante dele, ele é bem divertido. E ele é forte pra cacete, né? Tem um design muito maneiro, ele é bem forte. E assim, mais uma vez, eu acho que eles não deveriam ter se livrado de Mega Evolução, acho que isso foi um erro muito absurdo. É uma das primeiras gerações, essa geração, né, Galar, geração 8, com a Alola, são 2 gerações que eu tive problemas de fazer uma lista e não incluir os lendários, né. A Alola, os lendários de Caporra, eu gosto muito do Lunala, eu gosto muito do Solgalho. Solgalho nem tanto, pra ser bem sincero, eu gosto muito da Lunala, mas assim, porra, o Tapu Koko é muito foda, os Tapos no geral são muito legais, então e Galar, porra, os 2 cachorros de capa são fodíssimos. Sem contar que Galar tem um dos meus lendários favoritos. Não sei se ele é lendário ou se ele é mítico, eu acredito que seja lendário, que é o Urshifu, que ele veio no primeiro dos DLCs, que é Isle of Armor, né? Mas foi muito difícil nessa geração eu não colocar nenhum lendário, enfim. Mas não coloquei por aqueles cavalos lá do Crown Tundra também, mas enfim, não vou falar dos lendários, vamos manter o foco. E chegamos ao fim da geração 8, estamos quase terminando, gente. Chegamos aqui finalmente na geração 9, Scarlet and Violet, a região de Paldea. A região de Paldea é quando a gente percebe que realmente os caras estão ficando sem ideia para Pokémon novo. Eles criam um Pokémon tipo o Toedscruel, que é basicamente uma versão terrestre do Tentacruel, só que eles falam, não, é um Pokémon diferente. É igual, a mesma coisa, só que para eles é um Pokémon diferente. Então assim, eles não fizeram isso só com o Tentacruel, não, teve também com o Diglett e o Dugtrio, tem uma versão regional que é de água, enfim, mas não é variante regional, é um Pokémon completamente diferente. Então assim, eu achei isso bem esquisito. Mas a geração 9 tem uma variante regional que pra mim foi uma das variantes regionais mais criativas de todas, que é o Tauros, que tem 3 tipos diferentes, tem um que é Fire, tem um que é Fire Fighting, tem um que é Pure Fighting, tem um que é Water Fighting. Inclusive, ele é fortinho, né, é legal, mas assim, estamos deixando de fora variantes regionais. Aqui não foi
tão difícil assim escolher, até porque os lendários de capa são Pokémon Paradox. Eu acho que os Pokémon Paradox, assim, eles tinham muito potencial pra ser uma coisa maneira, mas não ficou tão bacana assim. A gimmick da geração, uma gimmick interessante, assim, quando você pensa em questão de estratégia, né, porque você pode trocar completamente a fraqueza do seu Pokémon mudando o typing dele. Então, assim, isso ficou muito legal, esse negócio de Terra e tudo mais, e veio os Terra Raids, que são uma versão melhor das Raids da geração 8. No geral, Scarlet and Violet é uma geração legalzinha, assim, é bem legal. O problema é que, assim, pra variar, o gráfico não é isso tudo, tem problemas absurdos de performance, mas foi o primeiro Pokémon completamente open world. Você pode literalmente fazer tudo na ordem que você quiser, com exceção do último DLC. O último DLC ele precisa literalmente ser feito por último, né? Mas, assim, todo o resto você pode fazer na ordem que você quiser. É um jogo que facilitou muito a vida de todo mundo, porque as raids são fáceis de serem feitas, principalmente de acordo com o seu progresso no jogo. Você sempre vai ganhar doce de XP por aí, então, assim, dá pra você fazer um negócio, um grind de XP direcionado, etc. Principalmente se você já tiver um gameplay pronto, então, assim, pro seu segundo gameplay é mais fácil ainda. Então, assim, é uma geração que tem muitos problemas, teve ideias ousadas que melhoraram o jogo, teve ideias ousadas que pioraram o jogo, né? Assim, eu não entendo porque depois de Pokémon Legends Arceus, que eles deram a opção de você dar release em mais de um Pokémon ao mesmo tempo, por que eles retrocederam e tiraram essa opção do Scarlet and Violet? Né? Se você quiser fazer mais release, você tem que ir no Pokémon Home, mesmo assim tá limitado a 100 Pokémon por vez, né? E performance desse jogo é horrível, principalmente quando você está jogando em multiplayer, que é o primeiro jogo de Pokémon que tem multiplayer. Não existe mais Random Encounter, né? Todos os encounters você vê o Pokémon no overall. Se ele for shiny, você vê ele shiny no overall. É muito legal ver essas coisas assim, né? Apesar de eles botarem que, pô, mais uma vez, Pokémon Legends, o Pokémon fazia barulhinho e agora ele não faz. Então, assim, você pode perder muito shiny assim também. Mas, enfim, né? Eu ainda acho que eles poderiam botar a porra das Mega Evolução de volta. Sim, eu sou desses, mas a gimmick dessa geração não é tão ruim assim, principalmente com o lançamento do último DLC, que eles conseguiram botar mais um nível de estratégia na parada. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso top 3. Eu também gosto muito de mencionar o King Gambit, que ele não chegou no meu top 3, infelizmente, né? Mas ele é muito maneiro, aquele Pokémonzão samurai e tal. A maneira como ele evolui é maneira, então é muito maneiro. Mas vamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar está Annihilape, que é a evolução do Primeape. E assim, eu gosto da ideia do Annihilape, né? Que ele é um Pokémon lutador e fantasma. Pra você evoluir ele, você precisa de usar 20 vezes um ataque chamado Fist Fury, se eu não me engano. E aí, depois que você passar de nível, ele vai evoluir automaticamente. E assim, só a entry da Pokédex dele diz o seguinte, que ele ficou tão puto, que ele enfiou tanta porrada nas pessoas, que ele simplesmente morreu e continuou enfiando a porrada nas pessoas. O design do Annihilape é muito bom, ele é um Pokémon muito forte, porque ele é tão ofensivo quanto ele é defensivo. Então, assim, tá no meu top 3, está em terceiro lugar, muito bom Pokémon, e ele é o meu terceiro lugar. Em segundo lugar está o Tinkaton. Eu gosto do Tinkaton simplesmente pelo motivo que, assim, ele é uma ideia idiota, maravilhosa. Cara, é um Pokémon fada, metal, é uma coisa rosa, pequenininha, com a porra de um martelão gigantesco, e o filho da puta é forte. Tinkaton é muito divertido. Eu não sei, eu olho pro design dele, eu vou ser bem sincero, eu acho que os designs dos Pokémon novos de Scarlet and Violet foram muito acertados, em sua grande maioria. Tem muitos muito legais, né? Mais uma vez, não estou mencionando lendários, etc, porque também tem as 4 espadas da ruína, que são 4 Pokémon lendários com design incrível, mas assim, no geral também os Pokémon novos tiveram um design maneiro. Tinkaton é foda demais, também uso no meu time, muito, muito foda. Em primeiro lugar tá o vilão de Mega Man, porque isso aqui, essa porra não é Pokémon nem fudendo, isso aqui é um Digimon que fugiu do mundo de Mega Man, que é o Cerulege, que, porra, é muito maneiro. É um Pokémon que é fantasma e fogo, ele tem aquele design todo roxo, todo. Ele tem 2 evoluções do Charcadet, dependendo do item que você usa, e o Cerulege é uma delas, é o roxo que tem as 2 espadas nas mãos. Ele é um Glass Cannon, porque ele é muito fraco defensivamente, mas ele ofensivamente ele é muito forte, e ele tem um design muito maneiro. Ele me deixa puto com o Shiny, porque literalmente só muda a cor do olho, e ele tinha um potencial muito foda. Se o pessoal quisesse fazer uma homenagem ao Mega Man, botar ele todo azul, ia ficar do caralho, mas enfim, não fizeram isso. Mas ele eu não sei, eu gosto do Cerulege demais. Ele não seria meu primeiro colocado, confesso, se eu estivesse colocando os Pokémon Paradox aqui, porque assim, né, nada supera o Metal Sonic, que é o Iron Valiant, que é uma mistura do Gardevoir com o Gallade, na versão do futuro, que porra, é iradíssimo, mas assim, o Cerulege é next best thing, ele é muito maneiro, eu gosto muito. E esse é o meu top 3 pra Gen9, última geração que saiu, e é isso.
Galerinha, muito obrigado por tudo, por vocês terem ficado comigo, pela paciência. Comentem, digam se vocês concordam, se vocês discordam, se acham que eu tô maluco ou não. Eu sei que eu falei que eu não ia falar muito do jogo, mas eu acabei mencionando um pouco mais um jogo, o outro, etc. Sem focar na lista, mas enfim, eu não consegui não falar. Foi um prazer ter aqui com vocês. Se vocês concordam, discordam, comentem aí. Mandem a lista de vocês dos seus top 3 favoritos. Lembrando das restrições: sem inicial, sem lendário, sem mítico, sem Ultra Beast, sem Paradox, sem Mega Evolução, sem Gigantamax, sem variante regional. Vambora, vamos fazer aquela comparação maneira. Galera, um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima e tchau!